Beca te acostumou muito mal. Foi, Mas foi, foi vai, Guga, mesmo. vamos parar de enrolar. Vai, começa. Eu só quero deixar claro que esse aí que vos fala aí, o Ricardo Noblat, ele é o exemplo para mim de como se arrumar. Então, se eu tô mal arrumado ou bem arrumado, é inspirado sempre nele, que andava com uma camisa de mata-barata para ir trabalhar. Quando era diretor do jornal, chegava com a camisa do Baygon no trabalho. Esse é o Ricardo Noblat. Mas vamos para cima, que hoje tem pesquisa que saiu, pesquisa Quest. É a Eu fui segunda parte, né? Na mais uma segunda parte. parte. Ô, Alice, solta o primeiro gráfico que a gente conheceu hoje, quer dizer, são informações de hoje. O primeiro gráfico. Pois é, Lula tá melhorando o cenário do Lula. Intenção de voto para o primeiro turno. Isso aí é o seguinte, a Quest ela montou vários cenários, não é? Lula contra alguém, contra o Michele, Bolsonaro, contra Michele, contra outros. Dudu. Guga, você que enxerga melhor do que eu, Olha, começa comentando aí não dá para aumentar um pouquinho, não, Lula no cenário um, tá? Eu esse vou ler. gráfico, Alice? Peraí. O pessoal precisa de óculos, eu não preciso. Lula, cenário um, ele tem 32%. Bolsonaro, 26%. No cenário 2 o Lula tem 30%. Já a Michele Bolsonaro tem 19%. Então, da Michele para o Bolsonaro são 7 pontos de distância. O Lula fica ali mais ou menos parecido, né? 32, 30. Agora, Bolsonaro para Michele cai bem, hein? Cenário 3 Lula 32 de novo. Lula tá sempre ali, 30, 32 em todos os cenários. E aí, no cenário 3 eles colocaram Lula contra Tarcísio. Tarcísio, 15. A diferença também grande do Tarcísio para Michele. 4 pontos de diferença. No cenário 4 Lula tem 31. Dudu, 15. O Ciro Gomes está em todos os cenários, né? Ele fica sempre figurando em terceiro lugar. O Ciro Gomes está sempre atrás, ou do Eduardo, ou da Michele, ou do Tarcísio, dos bolsonaristas. Mas tá perto. Que o Ciro Gomes apareceu no cenário um, que tem o Bolsonaro com o Lula. O Ciro Gomes está com 8. Não é tão ruim assim. O cenário 2 o Ciro Gomes está com 10, quando tem a Michele, Bolsonaro e o Lula. Depois o Ciro Gomes está com 12, quando tem o Eduardo, quando tem o Tarcísio, quando tem o Eduardo, ele está com Isso aí 11. é recall das campanhas anteriores, porque é bom lembrar que o Ciro ele foi candidato já 4 vezes a presidente da República, 4 vezes. Perdeu todas as 4. Pelo menos em 2 delas ele perdeu porque às vésperas das eleições ele cometeu erros crassos, Foi. gigantescos. Na primeira, quando ele, em entrevista a uma rádio em Salvador, na Bahia, respondeu com muita grosseria a um ouvinte que tinha lhe feito uma pergunta. A segunda, quando ele ainda era casado com aquela atriz não, a consagrada atriz A Patrícia super, Pilar, Patrícia Pilar. perguntaram para ele, e ele estava muito bem na segunda vez que ele se candidatou a presidente. E aí, a Patrícia, qual vai ser a participação dela, a importância dela no eventual governo? Aí o doutor Ciro Gomes, que é um estourado, que fala muitas vezes sem pensar, o seu Ciro Gomes disse: Não, a Patrícia é para dormir comigo. Rapaz, foi um desastre. Ele Claro. começou a despencar nas pesquisas imediatamente. Mas voltando a esse quadro que você está comentando aí, Google, porque você não precisa de óculos, veja, o patamar do Lula é sempre em torno de 30%, é isso, Google? 32%? 30%. Ele fica no 30. 30 É, foi o isso, pior. É de é, 30 a isso é o, 32, é 30. de 30 a 32, mas você tem que levar em conta também a margem de erro da pesquisa, que é Claro, sempre de exatamente. 2 pontos. 2 pontos a mais ou 2 pontos a menos. Então, o que o Lula tem hoje, numa simulação de primeiro turno presidencial, é, é exatamente o que o PT sempre teve ao longo de toda a sua trajetória quando disputou a eleição para presidente da República. É um piso que raramente
muda. Quer dizer, Tudo muda. ele parte dos 30%. Toda trinta por eleição, cento o Lula tem Toda isso, no eleição, mínimo. No mínimo. toda eleição. É daí para cima. É daí para cima, porque aí depois, num eventual segundo turno, ele cresce mais. E aí, todas as vezes que ele cresceu de 2002 para cá, porque antes o Lula perdeu três eleições presidenciais consecutivas, 89, 90, 89 para o Collor, 94 para o Fernando Henrique Cardoso, 98 de novo para Fernando Henrique Cardoso. E essas duas foram as piores para o Lula, porque ele perdeu no primeiro turno. Fernando Henrique se elegeu no primeiro turno. Era o candidato do PSDB, TV. que hoje está praticamente extinto. O Ciro está aparecendo aí porque o PSDB está suplicando para que o Ciro não só se Certo. filie a ele, como dispute a eleição. Não sei se o Ciro irá se arriscar a uma quinta derrota presidencial. Eu acho que ele está mais interessado em ganhar o governo do Ceará, que é a terra dele, é o estado dele. Na última eleição presidencial, o Ciro Gomes cometeu o prodígio de perder no seu próprio estado. Ele nunca antes Foi. tinha perdido no Ceará. Perdeu. Eu acho que ele agora vai querer reconquistar sua influência, seu peso na política cearense, mas, como tudo é possível, mas a destacar, eu acho que nesse primeiro gráfico, é principalmente o Lula tem hoje, no primeiro turno, o que o PT sempre teve. É um patrimônio de votos, pelo menos até agora, não quer dizer que isso não possa mudar, seja para baixo ou seja para cima. Mas é o que o PT sempre teve: 30% dos votos como piso. Se daí ele não cair, a tendência é que ele suba mais. É, Não, cair podemos, não vai cair. aí não vai cair porque o quê? É profecia agora, né? Cai porque o Lula. Quando que caiu? Desde 1998 Não, mesmo. O Lula sempre foi para o segundo turno, quando ele perdeu a eleição, e ele sempre figurou ali, o PT, não, historicamente, no mínimo não. 25%. Pera aí, uma pequena correção. Ele não sempre foi para o segundo turno. Ele, Não, ele perdeu uma no- eleição no primeiro, em que foi em 98. 94 e 98, ele perdeu direto no primeiro turno. Foi quando Fernando Tudo bem, Henrique o mas eu quis dizer que ele derrotou. sempre ficou em segundo. Nas Teve outras eleição que não foi para o eleições, sim. segundo turno. Em Mas oitenta ele e sempre nove ficou em e de segundo. 2002 para cá, sim. Inclusive em 2002, que foi a primeira em que ele se elegeu, 2002 está fazendo, estamos o quê? Há 21 anos, estamos 21 anos depois da primeira eleição de Lula. Ele estava a essa altura do campeonato, há 20 anos, ele estava ali absolutamente atordoado com o escândalo do mensalão do PT, que foi quando o PT começa a pagar por fora, até porque um partido não pode pagar para outro, começa a pagar por fora a deputados para que apoiem o governo e as matérias de interesse do governo no Congresso. É, ele estava ali desesperado com o estouro desse escândalo do mensalão. Ao ponto de que a oposição na época, PSDB era o maior partido na época, quer dizer, de oposição, achar que não, olha, agora não tem jeito. Em 2006, ele não vai se reeleger. Então vamos deixar ele sangrar, deixa ele sangrar. Não vamos entrar para a história como pedindo impeachment para derrubar o único operário da história do país que se elegeu presidente. Não, deixa ele sangrar, deixa ele sangrar. Aí deixaram o Lula sangrar tanto que o Lula se reelegeu. Pois A é. conjuntura se Se tornou, reelegeu. de repente, favorável a ele. Agora, temos um segundo gráfico, que é o segundo gráfico de simulação de um eventual segundo turno. Se a eleição fosse hoje, a gente tem aí o primeiro, que a gente mostrou, e agora o segundo. Se a eleição fosse hoje, o diabo é que a eleição nunca é hoje. Na eleição, inclusive, agora ainda, ainda estamos a um ano e mais 3 meses ou 2 meses do início da campanha. Mas se a eleição de 2026 fosse hoje, e se
no segundo turno o Lula tivesse que enfrentar qualquer um desses candidatos, aumenta um pouquinho mais o gráfico, Alice. A Alice tenta me impor, às vezes, uns sacrifícios que eu não entendo. Lula não, Guga, por favor, destaque aí no segundo turno. O Lula ganharia primeiro de qualquer outro desses candidatos cujos nomes estão aí submetidos a essa simulação. Mas, Guga, mostra aí no- os cenários montados de como o Lula venceria e por quanto de diferença. Olha, no cenário 1, Lula, 43 pontos. Bolsonaro, Isso é segundo 37, 5 turno. pontos. Quer dizer, só um minutinho, o que vocês precisam entender é que isso é uma simulação de segundo turno. Então ele só pode enfrentar um adversário. Mas ele, enfrentando cada um desses possíveis adversários, o resultado é esse aí. Diz, Guga. Pois é, então no No, cenário no cenário de um, segundo turno tem Lula 5 pontos à frente do Bolsonaro, 43 a 37. No cenário 2, que é Lula contra Tarcísio, aí Lula fica com 41 e Tarcísio 37. É a mesma coisa, praticamente, a diferença de Lula para Tarcísio e Lula para o Bolsonaro. Tarcísio até apertaria um pouquinho mais ali na margem do erro, né? Que são de 2 pontos. Lula no cenário 3, 43. Michele, 36. Então é muito parecido. Lula contra Bolsonaro, Lula contra Tarcísio, Lula contra Michele, Lula contra Ratinho Júnior, 41 a 36, dá no mesmo. Lula contra Eduardo Leite, 41 a 36. Lula contra Eduardo Bolsonaro, aí a distância aumenta, 43 para o Lula, 33 para o Eduardo. Aí finalmente um nome que faz com que o Lula tenha uma vantagem maior de fato. O resto está tudo igual. Lula contra Ratinho, Lula contra Michele, ou Tarcísio, ou Bolsonaro no segundo turno, dá no pois mesmo. é, nessa simulação eles não deveriam ter posto o nome do Ratinho Júnior, quer dizer, na medida em que eles sondam o Tarcísio também, né? Na medida que eles põem. Pelo seguinte, porque o Ratinho só será candidato se o Tarcísio não for. É isso que tem dito e repetido várias vezes o presidente do PSD, que é o partido do Ratinho, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Mas tudo bem, tinha que simular, fazer uma simulação de um contra o outro apenas e dar esses resultados. Eu acho que esse quadro indica claramente, salvo, claro, mudanças que certamente ocorrerão até lá, que essa será novamente uma eleição polarizada. Não interessa que seja Lula e Bolsonaro, até porque essa hipótese ela não existe. Bolsonaro está inelegível. Testar Lula contra Bolsonaro é mais uma curiosidade, é mais para que os bolsonaristas malucos se animem, eu imagine, opa, embora esteja um pouco atrás do Lula, quem sabe o Bolsonaro pega ele já já. Não existe Bolsonaro até 2000 e elegível. Esse é um cenário de segundo turno para 2026, do próximo ano. Bolsonaro não disputará essa eleição. O Tribunal Superior Eleitoral o condenou por abuso de poder político e econômico. E agora, o Supremo Tribunal Federal vai condená-lo por golpe de Estado e outros crimes. Aí é que essa inelegibilidade, que significa ele não poderá se eleger para um cargo público, é que vai aumentar. Aí vocês, claro, os malucos que não acompanham com tanta atenção as coisas, mas vem uma anistia por aí. Não vem uma anistia por aí. Este É, Congresso aí, mesmo de maioria de direita, conservadora, etc. e tal, esse Congresso já deu sinais que poderia aprovar uma anistia. Agora não mais, por uma série de razões, entre outras, porque o Congresso também está meio acuado com essa história do Trump. O Lula deve todos os dias se ajoelhar naquela capelinha
privada que tem no Palácio do Alvorada e agradecer a Deus por Bolsonaro ter feito essas coisas que está fazendo aí. Bolsonaro não, pelo Trump. Claro que isso aqui é um exagero, é só uma imagem, porque o que o Trump está fazendo é muito mal ao Brasil. E nem Lula, nem ninguém com o mínimo de juízo pode agradecer ao Trump e Pois tem é. ainda um adversário interno que é o bolsonarismo. Seja Lula agora ganhou um inimigo externo, que é o Trump, esse cidadão que poderia cerrar fileira com esses malucos bolsonaristas, porque é tudo muito parecido. É, e é por isso que eu usei essa imagem de que não, olha, o Lula deve agradecer a Deus, não sei o que, é força de expressão, apenas força de expressão. Mas Lula, que tinha um adversário interno com o qual ele gosta de duelar, e que nesse duelo ele espera que vença em 2022, o Trump. É por conta desse tarifaço do Trump, todo mundo está engrossando ali uma multidão, quer dizer, aumentando o tamanho dessa multidão, que está contra o que o Trump está fazendo, logo que está começando a ficar a favor de quem defenda o Brasil. E dos nomes, claro, de maior peso na política brasileira está o Lula. Ele está se destacando como o principal defensor do Brasil agora, já que Bolsonaro não defende. Bolsonaro, ao contrário, ficou calado no primeiro momento, até saudou o Trump, como o Tarcísio também fez e agora está recuando. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Então, ótimo, com dois, quer dizer, ótimo do ponto de vista do Lula. Se você tem um adversário como Bolsonaro ou o bolsonarismo aqui, e A você pesquisa, Quest, ainda tem o a, pes- Trump, aí é melhor. a gente tem mais alguma coisa da pesquisa para mostrar? A Tem, pesquisa, tem, galera, o que ela conclui é isso, é que eu esse acho, ataque eu acho que a gente tem um terceiro gráfico. Mostra aí, por favor, com toda boa vontade, Alice, aumentando muito o tamanho. Olha aí, não adianta. Eu não dou sorte com gráficos. Se Bolsonaro não for candidato em 2026, quem deveria ser o candidato da direita? De novo contigo, Guga. Pois é, quem deveria ser o candidato à direita? Vem daí uma das surpresas na pesquisa, que é o Eduardo Bolsonaro subindo. Esse discurso radical do Trump de atacar o Brasil, usar tarifa para chantagear nossa justiça e colocando isso tudo na conta do Bolsonaro, dizendo que está fazendo isso pelo Bolsonaro. De certa maneira, foi boa para o Lula. Claro, ele está crescendo, principalmente no centro. O Lula não cresceu na classe mais baixa, o Lula não cresceu no Nordeste, ele cresceu no centro, exatamente nesse público que ele tem mais dificuldade de entrar, não é a bolha dele. E esse público percebeu que o Lula é o cara que hoje defende a pátria. A direita, a extrema-direita, entregou para o Lula de bandeja a imagem de defensor da pátria. E isso está dando voto. Agora, essa imagem de ser uma extrema-direita que está hoje sancionando o Brasil graças à excursão do Eduardo Bolsonaro, que foi aos Estados Unidos para convencer o Trump a sancionar o país e conseguiu, essa imagem mais radicalizada do Eduardo Bolsonaro e do bolsonarismo empurrou voto para o Lula, mas também está empurrando voto para o próprio Eduardo Bolsonaro. Então, quem está crescendo no público bolsonarista entre os eleitores do Bolsonaro, que é cerca de 10% do Brasil, entre esses eleitores que são os bolsonaristas, quem está crescendo é o Eduardo Bolsonaro. E ele está tomando voto da Michele Bolsonaro. Então, Michele começou a encolher. E Dudu, o radical, o que representa o tio França, o que representa aquele cara que se explode no STF, ele está crescendo. Então, dentro do público bolsonarista, o nome que ganhou, que engordou um pouco, que ganhou um pouco
de densidade foi o Eduardo. O Eduardo estava em 4% como nome que deveria ser o candidato da direita. Hoje está em 8%, graças aos Pois, radicais, que estão pois é, levando o poder dele para cima. mas essa, Google, é uma outra pergunta que eu me faço. Me faço, eu estou dizendo, em relação à pesquisa. Você bota lá Eduardo, tem que pôr, com a projeção que ele ganhou, etc e tal, papapá. Mas, assim como o Ratinho Júnior não será candidato, porque o candidato deverá ser Tarcísio, o mascotado nesse mundo de direita, e não, e não só da direita, mas também da extrema-direita, é, talvez não tivesse sentido testar o Eduardo, porque o Eduardo, ele se licenciou do mandato de deputado, ele está sendo processado ou investigado, pelo menos, a mando do Alexandre de Moraes, por conspirar contra os interesses brasileiros em outro país. Quer dizer, na minha época se falava muito em traíra. Traiu, traiu, traiu. É um pouco isso. Eduardo foi para lá, para os Estados Unidos, mandado pelo pai dele, que o sustenta, ou que pelo menos manda parte do dinheiro que ele precisa. E o Eduardo está sendo investigado por isso. Quer dizer, ele mesmo diz: olha, não voltarei ao Brasil, porque senão o Alexandre de Moraes manda me prender. Talvez até ele tenha razão, talvez a desconfiança dele proceda, tenha cabimento. Então, Eduardo também não vai ser candidato. A não ser que ele estoure aí a bola do balhão, como é que chama? Do balão, como é que se diz? A boca do balão. A boca do balão e suba a tal ponto que fique politicamente complicado para a justiça barrar a candidatura dele. Isso eu acho muito difícil de acontecer. Eu digo dele subir tanto, dele crescer tanto, dele inflar O tanto. Lula era o primeiro nas pesquisas, quando começou Sim, sim, mas eu a estou PI da falando. Lava Jato. Tiraram o nome do Lula das pesquisas depois que ele foi condenado e supostamente não poderia mais ser candidato antes de ser preso. Tiraram. Usaram a justificativa. Não, ele não vai mais poder ser candidato. Não vamos mais usar o nome dele. Ele estava em primeiro. Fizeram questão de tirar. O Bolsonaro nem devia mais estar figurando em pesquisa. Isso é uma piada. O Bolsonaro está inelegível há 2 anos já, quase, há 1 ano e meio, sei lá quanto tempo. E o cara está na pesquisa, isso é patético. E eu lembro que foi diferente, sim, com Lula. Assim que ele ficou inelegível, que ele estava condenado, antes de acabar a discussão sobre os embargos declaratórios, antes dele ser preso, tiraram o nome dele da pesquisa. Assim que ele ficou inelegível. Então, com o Bolsonaro, por que que é diferente? Por que que o Bolsonaro ainda está insistindo aí com o nome do cara? Ele não vai concorrer. E essa insistência me parece uma maneira de continuar criando um tumulto que não existe. Agora, para a esquerda é bom, ó, o Bolsonaro usando isso ainda para se colocar como candidato, e ele segue rachando a direita. A direita não tem mais tempo hábil para ter um único candidato até a próxima eleição. Ainda há, é possível, mas é cada vez menos provável, porque ele está assim, levando até o limite a direita. Alguns candidatos vão deixar de ser candidatos e outros que não seriam vão acabar sendo, e provavelmente a direita vai entrar rachada. E o Bolsonaro nem devia estar nas pesquisas. Mas bota o nome dele, deixa rachar a direita, vai. Pois é, agora veja, tem coisas aí, já não temos mais gráficos, se eu não me engano, não é, Alice? Não temos mais, né? Era esse. Pois é, mas tem coisas que a gente não tem gráfico, até porque não encomendamos, mas que me chamam a atenção também ainda nessa pesquisa Quest, cuja segunda parte da pesquisa foi divulgada hoje. Uma das coisas é o seguinte: é, essa proposta aí esse tarifaço do Trump, como diz a Quest, ele serviu para dividir os brasileiros, mas dividir da seguinte forma: para 45% dos entrevistados pela Quest, 44% dos entrevistados pela Quest, Lula e o PT estão fazendo o mais certo no embate contra o governo americano, enquanto apenas 29% pensam a mesma coisa
sobre Bolsonaro e os seus aliados. Quer dizer, 44-29. Os brasileiros dizem, olha, 44%. O Lula e o PT estão fazendo o que é mais certo. E 29% dizem, não, é Bolsonaro e os seus aliados que estão fazendo o mais certo. O medo da volta de Bolsonaro, também é um outro dado da pesquisa, é muito maior do que o medo da permanência do Lula na presidência da República desde que ele Claro. obtenha um quarto mandato. Então, ou seja, os ventos, neste momento, sopram na direção do Lula. Isso não quer dizer que continuarão soprando até lá. Você não sabe o que é que vai acontecer. Eu, pelo menos, como digo e repito aqui, não sou adivinho. Ah, se a Não, eleição fosse hoje, é. O diabo é não, que a eleição não é. mas você está O diabo é falando que a do eleição momento. não é hoje, Você hein? está falando do momento. O momento até 10 dias atrás era o vento soprando contra o Lula. Um monte de Exatamente. gente do Centrão saltando do bar, pulando fora, fazendo discursinho já de um novo rumo para a próxima eleição. Eu quero ver agora que o Lula vai começar a despontar como favorito, esses mesmos oportunistas aí tendo que chegar com um sorrisão na cara, aquele sorriso amarelo, e tendo que se aliar de novo com o Lula, porque é o que vai acabar acontecendo. O Hugo Mota é um bom exemplo disso, que já estava saltando no bar no dia que ele deu o golpe de derrubar o decreto do Lula com um decreto legislativo, que foi um golpe, aquilo que o governo traduz como Você está golpe. se referindo ao IOF, né? No dia que ele derrubou o IOF, que para o governo foi um golpe, uma facada nas costas, ele estava antes num evento de dois partidos menores que estão fazendo uma fusão e fazendo um discurso lá de que 2026 estava chegando, um discurso completamente eleitoreiro, horas antes de dar o golpe no Lula, querendo partir fora do barco. Vai voltar já já. Esses que precisam estar aliados com o poder já já vão ter que voltar para o Lula, se o Lula quiser, e o Lula vai querer. Agora tem que ficar Vejam ligado. essa cena, por exemplo, do lado esquerdo, o Hugo Mota, ou conhecido também como Hugo Pouco Importa, que é o presidente Pouco da importa. Câmara. No meio dessa foto está o vice-presidente Geraldo Alckmin, que o presidente Lula escalou para cuidar dessa negociação com os Estados Unidos. E do lado direito, de quem olha para a foto, está o Alcolumbre Quero Meu. Também é a Alcolumbre forma que como era o ele é meu. chamado. É Alcolumbre Quero Meu, quer dizer, é o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Essa foto Tudo no ontem foi Ozempic, montada. né? Tudo Não, no não, não. Ozempic, porque os três eram mais gordinhos, viu? Principalmente o Alcolumbre. Mas olha, impressionante. Não, Todo não, o não fala do carpinho. Ozempic que eu tô qualquer. Sua mãe está insistindo muito para que eu Ah, tome é, você Ozempic. devia tomar. Olha aí, ó. Daqui a pouco eu dou Vai razão ficar pior que para o ela. Alcolumbre. Então não fala mal de nenhum daí por causa do Ozempic, senão você vai ter que Todo falar mal de mundo mim na hora que eu fitness. começar a tomar. Se é que eu vou tomar. Impressionante. Mas voltando à foto, essa foto ela foi feita, não foi pela imprensa, foi pela Agência de Informações do Senado. Os jornalistas não vamos dizer, não viram essa cena acontecer. Essa cena foi montada pelos três para passar esse clima de paz, de Mas tranquilidade. é. Estamos todos juntos, não sei o quê, papapá, papapá. Aí no dia seguinte, o Hugo Pouco Importa já dá uma traidinha, que daqui a pouco a gente fala sobre ela. Agora, seria bom, na sequência, Alice, que você soltasse as falas do Bolsonaro de hoje. O que a gente tiver aí para mostrar o estado de ânimo de Bolsonaro nesta quinta-feira.